Sabe quando a gente abre um aplicativo qualquer? Pois é, ali, por trás dos planos, está rolando uma conversa invisível, super importante. O app precisa de informações e ele pede para uma espécie de cérebro digital, o banco de dados. Hoje, a gente vai decifrar a linguagem secreta que faz essa conversa toda acontecer. Pois é, essa é a grande questão. Porque a gente está falando de dois mundos de software que são bem diferentes. De um lado tem o aplicativo, com toda a sua lógica, os botões, a interface. E do outro, o banco de dados, que é um especialista em guardar e achar informação muito rápido. Então, como é que eles se entendem? Para construir essa ponte entre os dois, primeiro a gente precisa entender as línguas que cada um fala. Olha só nosso mapa para essa jornada. Primeiro a gente vai entender essas duas linguagens que vivem em conflito. Depois vamos explorar duas estratégias principais de tradução. Uma que é mais integrada e outra que funciona como um operador externo. A gente vai ver qual é o grande desafio por trás das duas e, no fim, como alguém que desenvolve software escolhe o melhor caminho. O coração do problema está todo aqui. Pensa o seguinte, é como tentar ensinar uma receita de bolo super detalhada, seria o programa, para alguém que só entende de organizar os ingredientes na prateleira, seria o banco de dados. Eles simplesmente não falam a mesma língua. E essa diferença fica muito clara aqui. A linguagem do programa como Java ou Python é procedural. Ela pensa em passo a passo, como uma receita. Primeiro, pegue isso, depois faça aquilo e, por fim, aquilo outro. Já o SQL, a língua do banco de dados, é declarativo. Ele não quer saber o passo a passo, ele só diz o que quer. Me traga todos os produtos que são da cor azul. Ele descreve o que ele quer e não como chegar lá. Essa diferença fundamental entre pensar um por um e pensar um conjunto de uma vez é a raiz de todo o nosso desafio. Certo. Então, como a gente resolve essa parada? A primeira grande estratégia é basicamente colocar um tradutor para morar dentro do próprio programa. Essa técnica tem um nome, SQL incorporado. E é exatamente o que o nome diz. Os comandos do banco de dados, o SQL, são escritos no meio do código do aplicativo. Para não virar uma bagunça, esses comandos recebem uma etiqueta especial, um prefixo tipo exec_SQL, que basicamente está gritando: "Ei, compilador! Essa parte aqui não é contigo, é para o banco de dados resolver." E essa analogia do tradutor que mora dentro do programa é perfeita. O prefixo XSQL é o sinal para esse tradutor acordar e começar a trabalhar. O mais legal é que isso tudo acontece antes do programa ficar pronto. Tem um assistente especial que entra em cena só para fazer essa tradução. Esse assistente é o pré-compilador. O trabalho dele é o seguinte, ele dá uma geral no código antes da compilação final. Quando ele acha um comando exec_SQL, ele arranca aquele pedaço, manda para o sistema do banco de dados para ver se está tudo certo, e no lugar ele deixa uma chamada de função normal, que o programa entende. No fim, as duas partes, já traduzidas e validadas, são juntadas de novo no programa final. Só que aqui pode surgir um probleminha de ritmo. O banco de dados pode devolver, 1000 resultados de uma vez só, como se entregasse um livro inteiro. O programa, por outro lado, prefere ler uma página de cada vez. É aí que entra o cursor. Pensa no cursor como um marcador de páginas inteligente. Ele aponta para a linha atual. O programa pede, me dá o que está marcado, processa e depois fala, ok, pode ir para a próxima linha. E assim ele consegue lidar com um montão de dados, mas num ritmo controlado. Agora, vamos para a segunda abordagem. E se, em vez de ter um tradutor morando dentro do programa, a gente tivesse o telefone de uma agência de tradução para ligar só quando precisasse? Essa é a ideia da API, a Interface de Programação de Aplicações. Aqui, o código SQL não fica misturado no meio do programa. Em vez disso, o programa usa uma biblioteca, tipo um kit de ferramentas que já tem funções prontas para tudo. Uma função para conectar, outra para enviar a pergunta, outra para pegar os resultados, e por aí vai. A analogia da agência de tradução é ótima para isso. O programa monta o pedido dele, empacota bonitinho e entrega para a API. A API se vira com toda a burocracia de falar com um banco de dados e depois entrega o resultado já todo organizado de volta para o programa. No mundo real, essas agências têm nomes bem conhecidos. Tem o SQL/CLI, que é o padrão oficial. Tem o ODBC, super popular, que deixa o mesmo programa falar com vários bancos de dados diferentes. E no universo Java, a ferramenta mais comum para esse trabalho é o famoso JDBC. E o fluxo da conversa geralmente é esse. Primeiro, a preparação. O programa disca o número e estabelece a conexão. Depois, ele prepara a consulta, geralmente como um simples texto. Em seguida, ele manda executar essa consulta. E por fim, ele recebe a entrega, um pacote de dados chamado de Result Sets, e começa a desempacotar os resultados, um por um.
Bem, seja com o tradutor interno ou com a agência por telefone, as duas estratégias, no fundo, estão lutando contra o mesmo problema fundamental. Um atrito entre esses dois mundos que na engenharia de software tem um nome bem específico. O nome é incompatibilidade de impedância. Parece um palavrão, né? Mas a ideia é o atrito que acontece quando você tenta encaixar uma peça redonda em um buraco quadrado. O jeito que o programa pensa, orientado a objetos, variáveis, não encaixa perfeitamente com o jeito que o banco de dados pensa, que é totalmente focado em tabelas e conjuntos de dados. E essa incompatibilidade aparece de várias formas. Os tipos de dados, por exemplo, não são exatamente iguais, a estrutura também é diferente, o SQL te devolve uma tabela inteira, mas o programa quer lidar com um objeto de cada vez. E até o jeito de manipular os dados é outro. Um loop for no código é um bicho completamente diferente de uma consulta select com join no banco de dados. Ok, já entendemos o problema de verdade agora. Então, como escolher a melhor ferramenta para resolver isso? Vamos colocar as estratégias lado a lado para ver qual é a boa. Antes de comparar, vale a pena citar uma terceira via. Uma galera pensou, em vez de ficar traduzindo, por que a gente não cria uma linguagem que já fale os dois idiomas? E foi o que fizeram. Linguagens como o PLSQL, da Oracle, misturam lógica de programação com SQL desde o início, eliminando o problema da incompatibilidade. Mas vamos ao resumo da ópera. Com o SQL incorporado, o ponto forte é a segurança, porque a sintaxe do SQL é checada já na compilação. O lado ruim é rígido, as consultas são fixas, chumbadas no código. Já a API é o oposto, te dá uma flexibilidade enorme para criar consultas na hora. O risco é que qualquer erro de SQL só vai ser descoberto com o programa rodando. E por fim, a linguagem própria do banco de dados resolve o problema da incompatibilidade, mas te amarra aquele fornecedor. É a solução mais integrada, só que menos portátil. Então, a grande conclusão é que não existe uma bala de prata, uma resposta única e melhor para todo mundo. A escolha é sempre um jogo de trocas. O que é mais importante para o projeto? Segurança? Flexibilidade? Portabilidade? A resposta para essas perguntas é o que define a arquitetura de sistemas inteiros. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com dados ficando cada vez mais complexos e a inteligência artificial precisando fazer consultas cada vez mais dinâmicas, qual dessas pontes que a gente viu hoje vai evoluir para dominar o futuro da comunicação entre apps e bancos de dados? A resposta para isso vai, com certeza, definir a próxima geração de desenvolvimento de software.